Dinamize a sua célula adubando o seu coração. Na palavra de Deus, encontramos nos evangelhos a parábola do semeador, que também poderia ser chamada de parábolas dos terrenos, já que sementes caíram à beira do caminho, não conseguiram brotar porque era um terreno socado, um terreno duro. Outras sementes caíram entre as pedras e até davam aquele sinal de que iam brotar, mas era uma camada muito fina de superfície e elas então não brotaram. Outras sementes caíram entre os espinhos, elas aprofundaram as raízes e começaram a brotar, mas os espinhos sufocaram. Outras sementes caíram num terreno propício, em terra boa, e ali deram frutos a 30, 60 e 100. Este terreno propício, eu digo que é o terreno do coração, terreno que tem que ser adubado para que os nossos sonhos sejam realizados, para que os projetos que nós almejamos pela palavra de Deus sejam cumpridos a contento. Nós precisamos adubar o nosso coração. Adubar o nosso coração com a palavra de Deus. Com a palavra que diz, eu estou contigo, com a palavra que diz, tenha bom ânimo, com a palavra que diz, a tua obra terá uma recompensa, com a palavra que diz, levanta-te, com a palavra que diz que Deus é aquele que nos acompanha. É preciso ter o terreno do coração adubado para não sermos tomados pelas angústias da vida. O inimigo, ele por vezes coloca uma lupa nas nossas mãos para potencializar as dificuldades, para poder potencializar os problemas e às vezes coloca uma lente escura para que nós vejamos o nosso futuro de uma forma sombria. Então, precisamos reconhecer a necessidade de adubarmos o nosso coração para tirarmos esta lente escura e também para que nós possamos ter uma perspectiva otimista e não uma perspectiva pessimista. Deus cuida de cada um de nós, na medida em que cada um de nós se propõe a poder cumprir e a fazer a vontade dele. É assim que diz o Senhor Jesus: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os seus problemas não são seus problemas, eles estão nas mãos de Deus. E é Deus que, pela graça dele, o capacitará e o ajudará a poder vencer os seus problemas. O seu futuro não está nas tuas mãos, mas nas mãos de Deus. E ele será um futuro brilhante na medida em que você caminhar e viver na dependência de Deus. Para que nós possamos então ter essa perspectiva na vida e para que aquilo que Deus coloque em nossas mãos possa prosperar, nós precisamos adubar o nosso coração. Adubarmos o nosso coração com a palavra de Deus, eliminando ali então os espinhos, tirando dali as pedras, afofando o terreno para que a semente brote e dê frutos a 30, 60 e 100. Deus quer usar a sua vida, Deus tem usado a sua vida e Deus quer potencializar tudo aquilo que você tem feito para a honra e para a glória do nome dele. E assim o fará mais e mais, na medida em que você adubar o seu coração, alimentando-se da palavra dele, a palavra de Deus.